Senhoras e senhores, John Silva na área para mais um vídeo aqui do canal da DQ Labs. E hoje, meus amigos, hoje a gente vai bater um papo sobre métricas de performance. Mas o que é métricas de performance, no final das contas? Métricas de performance é uma pergunta do que é importante para você. Você trader, algo trader, quant trader. O que é importante numa curva de capital para você? Primeira coisa que a galera provavelmente vai me falar, ô John, lucro né, pai? Na moral, é isso. E muita gente só olha o lucro. Ok, mas vamos exercitar nossa capacidade cognitiva, intelectual e olhar outras coisas. Por exemplo, é importante também saber o drawdown. Né? É importante considerar o drawdown. É importante também saber como o lucro se relaciona com o drawdown. É... Será que. Vou dar um exemplo para vocês, vai. Você preferiria uma curva de capital assim? Ou você preferiria uma curva de capital? Vou desenhar em vermelho. Assim, duas curvas de capitais diferentes. Mas as duas têm o mesmo começo e o mesmo final. A preta e a vermelha. Qual das duas você colocaria tua grana? Essa zona daqui que foi a linha preta ou a linha vermelha? A linha vermelha. Eu me sentiria muito mais confortável investindo em algo que tivesse essa crescente, né? Mais constante. Por mais que o resultado final tenha sido o mesmo das duas. Então, um outro ponto importante para mim é o quê? Estabilidade da curva. E por que é importante a gente ter feito essa pergunta? Porque em qualquer sistema que você for utilizar para poder otimizar os seus modelos, ele vai otimizar em função de alguma coisa. E normalmente ele vai te perguntar se é lucro, drawdown, Sharp Ratio, fator de recuperação, né? Fator de recuperação, tá? Efetivamente é lucro ou retorno, né? Mas considerando que seja positivo, lucro dividido por drawdown máximo, tá? Então a gente tem aqui alguns pontinhos que a gente pode colocar no nosso software de otimização para ele falar, olha, quero uma curva que tem maior lucro, ou maior, ou menor drawdown, ou melhor Sharp Ratio, ou melhor Recovery Factor. Ou então uma relação customizada que eu crie para direcionar, considerar lucro por drawdown. Né? Uma delas, por exemplo, né, tem uma métrica que chama CAGR, o Compound Annual Growth Rate, que pega o retorno anualizado da tua curva, né? E ele por si só é uma métrica de lucro, de grana. E a gente tem o drawdown máximo, que tange a percas. Então, lucro e risco. Então, como é que eu faria uma métrica para poder contemplar os dois? Eu posso fazer um negócio, uma manipulação matemática e criar uma performance customizada ali, um indicador de performance customizada que divide para mim CAGR dividido por meu drawdown máximo. Inclusive, é uma das métricas customizadas de performance que a gente acaba estudando quando entra no mundo de otimização de algo trading. Né? Eu junto métricas de lucro e métricas de drawdown numa só. Que aí eu consigo colocar isso no meu software de otimização, né? Claro, que como a gente tem aqui o MetaTrader para dar de exemplo, tá? E eu peguei um dos meus sets que eu tenho aqui, tá? No SDK, que é o robô Whitebox da Data Quant. Se você tiver interesse em ter acesso ao SDK, especialmente com condições muito fora do que você vai encontrar acessando o site direto, é através da comunidade do DQ Labs, que tá no link aqui da descrição. Lá você vai ter acesso a a esse em específico, robô Whitebox,
que te permite manipular com milhares de interações, milhares de variações, várias estratégias vencedoras. Mas eu não vou fazer merchan dele agora. Foi só para mostrar que eu estou usando aqui o SDK no índice, numa estratégia de day trade, né? E o gráfico dela é isso, desde 2018. Né? Um gráfico bacana, bonito, né? A gente vê que é um gráfico estável. E quando a gente vai abrir aqui no MetaTrader, eu não vou. Aqui não é aula de MetaTrader, tá? Aqui eu tô considerando que você saiba abrir e rodar umas estratégias. Mas se você quiser aula de MetaTrader, tem na DK Labs. Mas vamos ao que interessa. Aqui quando a gente abre a tela de backtest do MetaTrader, a gente vê o seguinte, tá? Essa é a curva de capital que a gente está observando. E a tela de backtest ele te dá um monte de parâmetros, né? Cujo qual você pode fazer suas otimizações para selecionar qual que o que você quer otimizar para. Então ele te dá aqui o maior saldo financeiro final, o maior profit factor, o payoff estimado, o menor drawdown. Enfim, a gente tem uma série de métricas customizadas aqui de performance em que você pode pedir para o MetaTrader otimizar. E você precisa estar ciente do que você está procurando numa curva de capital para poder escolher a melhor escolha. Às vezes eu só quero uma estratégia que tenha o drawdown menor. E eu vou selecionar isso. Outras vezes não. Eu não me importo com o drawdown, mas eu importo com a grana que é feita. Eu vou colocar isso. Então é importante que você saiba o que você espera da estratégia que você está otimizando. E aqui que a gente dá o direcionamento na nossa ferramenta de otimização. Que no caso é o MetaTrader que eu estou dando um exemplo, mas em qualquer software de otimização ele vai te dar esse tipo de escolha. Então aqui no MetaTrader a gente tem algumas métricas que daria para você considerar, que é o Profit Factor, por exemplo, né? Ou Recovery Factor, que eu comentei com vocês que é o lucro dividido pelo drawdown, né? Entre outras. O Sharp Ratio, que eu não uso muito, mas ele é calculado usando a taxa da renda fixa e etc. Mas no MetaTrader, se eu não me engano, o Caio pode até me corrigir. O MetaTrader não é calculado direito para renda fixa Brasil, tá? Entre outras coisas, né? E daria muito bem para você criar uma métrica de performance customizada no MetaTrader para poder pegar o robô que tem maior porcentagem de trades, maior assertividade, maior porcentagem de trades vencedores. Aqui eu tenho 48,81% de trades vencedores. Eu poderia criar uma métrica no MetaTrader, no meu código do meu robô, e pedir para o meu robô encontrar variações em que melhor eu tenha essa taxa de assertividade. Então, por isso que é importante conhecer as suas métricas de performance e saber exatamente o propósito de cada uma delas. E o melhor, saber combinar, se preciso. Porque às vezes não é só sobre o lucro, às vezes não é só sobre o drawdown, mas em como você consegue pegar uma métrica de ganhar dinheiro e de risco que você está sendo exposto e juntar as duas, né? Uma métrica de estabilidade de curva que eu vou dar para vocês aqui, só para quem assistiu até agora no vídeo, tá? Que é uma métrica que a gente usa quando a gente vai fazer regressão linear, tá? Que é o R de Pearson, tá? Vou deixar aqui para vocês pesquisarem, mas o R de Pearson ele estima o quão reto, né, e o quão próximo de uma linha reta estão distribuídos ali os retornos, né? O balanço dessa curva de capital. Então, o R de Pearson é interessante, porque te fala o quão próximo algo está de uma reta. E uma curva de capital dos sonhos, ela é uma reta, ela só sobe. Claro que a gente não vai ter isso na vida real, mas o quão mais próximo de, então é isso que o R de Pearson calcula, a gente pode otimizar nossa curva de capital para deixar ela, olha só, como uma reta. Claro que não é uma reta, mas assim, a gente vê que é bem estável essa curva de capital. E é isso. O vídeo de hoje é mais curto, mas é só para introduzir a esse assunto. Se você quiser saber mais, clica no link da descrição e lá a gente tem aulas detalhadas lá na DQ Labs, a sua comunidade aí de Quant Algo Trading do básico até o expert. E por hoje é só. Obrigado, pessoal. Obrigado a todos que assistem o vídeo aqui, que acompanham e
Deixem seus comentários, ideias de vídeos que vocês querem que a gente faça, que a gente vai anotar e vai pensar com carinho de poder fazer um vídeo para vocês. Tá bom? Tamo junto, um abraço e até mais.